Bem, pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula do nosso Sistemas Embarcados, Linux Embarcado, aqui com foco usando o Yoko para o Raspberry Pi. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o Raspberry Pi e falar um pouco mais sobre as nossas portas de GPIO. Vamos falar aqui um pouco sobre essa questão e como usá-las e como utilizar isso no nosso sistema embarcado para comunicar com outros hardwares. Então aqui o Raspberry Pi, ele tem essas portas, esses pinos. Esses pinos eles são usados para entrada e saída, para comunicar com outros sistemas, com outros hardwares, para poder fazer aí a alimentação também do próprio Raspberry Pi ou alimentar outros sistemas. Então a quantidade de pinos aqui ele vai variar de placa para placa. E aí nós temos aí no modelo B, o Raspberry Pi 3 Model B, ele tem aí 40 pinos. O nosso Raspberry Pi ele tem ali o seu núcleo, o nosso CPU, e ele tem ali também entrada para cartão de memória, alimentação, as portas e a saída HDMI. Então essa aqui é a visão geral da placa. E nós vamos focar um pouco na questão do GPIO, como utilizar esse GPIO aqui. Então essas portas, ele vai vir com essa distribuição aqui. Então nós temos ali a entrada, alimentação de 5 volts, temos ali 3 volts como saída, e os pinos para poder fazer o GPIO, que é para poder acessar as informações, para poder acessar outros hardware, e terra. Temos aqui alguns pontos de terra, que é o negativo, né? Positivo, 5 volts, 3 volts, e o terra, que é o negativo. E aí, olhando agora para a plaquinha, aqui é a nossa porta USB, nós vemos como é que é a disposição dessa plaquinha aqui, dos pinos, com relação à placa. Então você vê aqui que o número 1, que é o 3 volts, é esse ponto interno, o 2, 5 volts, esse ponto interno, e assim vai correspondendo a essa nomenclatura aqui. Em geral, eu utilizo aqui, por exemplo, para alimentar o Raspberry Pi usando um regulador de tensão, essa porta aqui é a 4 e a 6, terra e 5 volts, e aí podemos usar isso ali para alimentar. Mas se for usar esse ponto para alimentar o Raspberry Pi, é preciso usar um regulador de tensão para fornecer a corrente correta. Então fique muito atento a esse fato. Não basta conectar ali 5 volts de forma qualquer. O ideal é usar um regulador de tensão para fornecer voltagem e corrente de forma correta. Não podemos fornecer excesso de corrente ali para o Raspberry Pi. Então tem que ficar muito atento a esse fato. E aí eu tenho aqui os GPIOs, eles são pinos de entrada e saída, e eles têm um nível de voltagem que é de 3,3 volts. E aí fica atento que a amperagem máxima dos meus GPIOs, que é daqueles pontos de entrada e saída, é de 50 mA. Significa que eu vou ter uma limitação do que eu posso conectar ali diretamente na minha placa. Então, por exemplo, eu não posso conectar um motor e forçar aquele motor, por exemplo, que vai exigir uma corrente maior para que o motor funcione. Então, ligar um motor diretamente no pino poderá danificar a placa, porque eu vou exigir mais corrente para poder colocar um motor para funcionar. Então é preciso ficar muito atento a esse fato. Eu posso de repente conectar um LED, fazer conexões de elementos que não consumam corrente em excesso. Então toda vez que eu não tiver um consumo excessivo de corrente, eu posso ali conectar diretamente. Mas tudo que precisa de corrente eu vou ter que usar um outro caminho, como por exemplo uma porta lógica que possa fazer a modificação e o controle de corrente, usar alguma placa, alguma shield que permita fazer a conversa com o motor. Eu tenho aqui, por exemplo, essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é o PCA. É o PCA 9685. Ela é uma plaquinha usada para controlar os nossos servomotores. Então, a câmera não está focando aqui, o texto é muito pequeno, mas ela é usada para alimentar ali o nosso servomotores, e eu faço a conexão I2C, eu consigo fazer a conexão I2C no meu Raspberry Pi, e a vantagem dela é que ela tem uma entrada de alimentação independente para os motores, então eu consigo fazer uma alimentação à parte, ou uma alimentação independente para os meus motores. Consigo conectar aqui, se eu não me engano, são 16 portas que eu tenho ali para conectar. Eu consigo controlar até 16 servomotores usando essa plaquinha.
A vantagem aqui é que eu faço a conexão dessa plaquinha no meu Raspberry Pi e faço o controle via I2 ou I2C, como é conhecido, por exemplo. Mas vamos ver isso mais adiante. Hoje vamos fazer um teste apenas usando diretamente o GPIO. Então eu tenho ali o I2C, que é um protocolo, então eu tenho protocolos de comunicação. Esses protocolos, eles têm características como quantidade de bits, como é que é o processo de transferência de informação de uma placa para outra, né? Então eu posso comunicar, por exemplo, fazer conexão direta com o Arduino, né? Eu posso conectar um Arduino e fazer ele conversar via I2C de forma mais rápida e ágil com o meu Raspberry Pi também, é um caso. Eu tenho aqui o SPI, que é para conexão via serial, na interface serial, e a universal assíncrono de transmissão e recepção, que conversa com outros dispositivos que também têm essas características. E hoje vamos focar no I2C. Então sempre atento que o I2C tem essa limitação de 3.3 volts e 50 mA. Então não posso conectar nada que vá fornecer ali, por exemplo, uma tensão maior do que isso, ou que vá consumir mais amperagem do que isso. A porta de 5 volts, ela usa a alimentação direta do USB, então também é preciso ficar muito atento a isso. E aqueles 5 volts ele fornece até 300 mA. E os GND são os pinos de terra. E aí nosso experimento vai ser algo similar a esse aqui, que vai ser conectar um LED, é o famoso Blink LED, para poder controlar um LED usando o nosso Raspberry Pi. Nesse caso, para esse caso, eu vou usar aqui uma extensãozinha. Eu tenho essa extensão que permite eu conectar um cabo que conecta aqui na minha protoboard. Eu tenho a protoboardzinha e vou conectar essa extensor no meu Raspberry Pi. Então eu tenho aqui esse exemplo, né? Eu tenho aqui o meu Raspberry Pi, eu tenho essa conexão aqui do Raspberry Pi conectado aqui nessa plaquinha. Nesse caso, na minha breadboard, o que eu vou fazer aqui eu vou conectar aqui, eu estou usando aqui nesses dois pontos, aqui a porta, ele está como porta 20, é a porta 21. Essa porta 20 e 21, ela está conectada aqui no meu resistor. Eu estou usando resistores de 10K, mas não precisa ser tanto, pode usar um resistor menor, de 1K. Esses resistores estão conectados aqui em dois LEDs. Eu tenho o LED amarelo e o LED vermelho. O LED amarelo ele está conectado na porta 20, no I/O 20, e o LED vermelho na porta 21. Então eu estou fazendo uma conexão desse tipo. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui peguei o terra. Então eu estou pegando aqui o terra, o ground, e conectando aqui na minha breadboard. Fiz a conexão do terra. Conectei ali as portas 20 e 21 nos resistores. Então coloquei aqui dois resistores e estou conectando ali o meu LED, os LEDzinhos terra, positivo, os negativos do LED no terra e os positivos nas portas 20 e 21. Então essa daqui é a estrutura que está ficando no meu sistema. Está meio desfocado, mas é essa a ideia geral ali. Então tem essa breadboard. Se não tiver, você pode usar aquele mapa para poder conectar corretamente a porta. Mas essa é a figura, a imagem ali da nossa, como é que ficou esse experimento aqui. Então a ideia se eu tiver um rosto presente, o LED amarelo irá acender. Do contrário, se ele não identificar nenhum rosto, vai ficar aceso o LED vermelho. Beleza? Então vamos embora lá programar? Vamos começar agora a criar o nosso sistema embarcado que tenha essa aplicação. Então vamos agora partir para o terminal e começar a criar a nossa MetaLayer, e dentro da MetaLayer vamos criar a nossa aplicação. E aqui hoje nós vamos usar dois detalhes importantes para a aplicação. Vamos configurar ali o nosso arquivo setup, o setup.py, para adicionar as informações
e nós precisamos ali do modelo treinado que reconhece face. Então, o OpenCV ele tem ali alguns modelos já pré-treinados, mas quando nós fazemos ali a instalação desse treinado para o Raspberry Pi, o OpenCV ele é mais enxuto, então tem uma série de elementos que não tem no OpenCV que está instalado ali. Nesse caso, o que vamos fazer é baixar o modelo treinado, que já está pronto ali no Git do OpenCV, e adicionar esse modelo na nossa receita. Então vamos criar a receita, o aplicativo e botar ali para rodar. Beleza? Bora programar? Então vamos nessa. Bem pessoal, eu já estou aqui com o meu terminal, já abri o terminal e agora vamos começar a criação da nossa aplicação, da nossa receita para poder manipular as portas de PO e também poder ter esse reconhecimento de face e controlar os LEDs a partir da detecção de face. Então aqui no primeiro momento eu vou acessar ali meu terminal. Vou fazer eu preciso fazer o source para ativar a minha área de trabalho, para começar a trabalhar com o Yocto. Então vou lá, source PUC, OE, e aí nós já estamos trabalhando com uma imagem. Então vale lembrar que o espaço necessário para criar uma imagem, uma distribuição embarcada nova é grande, então é bom reaproveitando o máximo possível aquela nossa imagem inicial. Então tem o RPI3, e aí ele vai inicializar para mim esse elemento. Uma vez que ele iniciou, nós vamos criar a nossa Meta Layer. Eu já tenho ela criada aqui, mas só para relembrar, eu faço bitbake layers, eu vou usar o comando create layer. No caminho que eu desejo criar essa layer, que é o my layers, e vou chamar essa layer de Meta Layer Face LED. Então esse vai ser o nome da minha layer. Lembrando que o meta é usado para poder fazer é meio que o padrão que eles usam para poder criar essas meta layers. Uma vez que eu uso o comando, ele vai criar essa meta layer. Eu já tenho aquilo ali pronto. E aí vamos acessar aquela meta layer ali. My layers cd meta face LED. Então, o que tenho aqui dentro? Quando damos aquele comando, ele vai criar a pasta conf, ele vai criar para mim esse readme, o copyright o copying da minha licença e recipes example. Então, nós vamos fazer aqui esse diretório, mkdir, por exemplo, recipes face LED. Então, eu vou criar essa pasta, na verdade eu já tenho ela pronta, então mkdir recipes face LED. Então crio essa pasta. Dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta chamada face app, então mkdir face LED app. E finalmente lá dentro eu vou ter que criar um arquivo face LED app, que é ali as minhas informações da minha receita. Então lembra que eu tenho que fazer ali um toast face LED app underline, que é a versão dela, e assim criar essa imagem. Como eu já fiz isso aqui antes, eu já tenho essa receita ali pronta. E o que eu fiz? Na aula anterior, no vídeo anterior, eu mostrei como criar essa receita. E aqui eu estou só reaproveitando a maior parte dessa receita. Então aqui nós temos ali o sumário. Essa receita nós usamos ali, vem ali dos exemplos, eu uso o exemplo como base e adiciono essas informações. Então tem o sumário, que é a informação generalizada, curta, para descrição do que faz essa receita. Uma descrição levemente mais longa. Então a receita para criar aplicativo vai ligar o LED. A licença, esse checksum, ele já é meio que padrão, né? Nós temos ali essa informação que está no Core Base. Eu estou usando as licenças do Core Base, ele exige essa questão de se ter a licença. Um ponto importante aqui, que normalmente não vem na receita, e que é legal ter aqui para poder acessar as informações do nosso app, é
é colocar esse file extra path a prepend. Então nós estamos adicionando ali no final do nosso extra path o diretório que é o thisdir, que é o diretório em que vai estar a nossa aplicação. Aqui já indica para nós quais são os arquivos que nós vamos utilizar e que vamos criar. O primeiro é o file setup, que é o que vai estar no diretório corrente, né? Então eu vou adicionar esse arquivo. FaceLed init, como nós vimos, nós precisamos vou criar a pasta FaceLed app, e lá dentro eu vou ter o underline, underline init, underline, underline.py, para indicar que aquilo ali é um pacote Python, né? Nós vimos isso na aula anterior. E aqui eu tenho também agora o main app, que nós também fizemos da mesma forma na aula anterior, e vamos modificar esse main app. Eu vou utilizar aquele main anterior e só vou adicionar algumas coisas a mais. Então eu vou utilizar, por exemplo, a função que usávamos para mapear a nossa câmera, onde é que a câmera vai estar. E aqui um outro detalhe, eu vou criar também dentro do Face App, a FaceLed App, a pasta chamada Model, e dentro da pasta Model eu vou adicionar esse Hair Cascade Frontal Face. Esse modelo, esse arquivo XML, ele traz as informações do modelo treinado para rodar o Cascade, o Hair Cascade, e ele é usado, o Hair Cascade é usado para fazer o reconhecimento de faces. Esse arquivo eu baixei lá do GitHub do OpenCV, mas eu vou deixar disponível aí o projeto para vocês, e aí eu deixo no link aí da descrição o meu Git, que vai ter esses arquivos e vocês podem baixar ali direto também. Mas esse Hair Cascade está lá no Git do OpenCV. Hoje nós estamos utilizando o que já tinha lá no arquivo anterior, o inherit.py, setup.py, e isso aqui também não mudei, que é o do install. Esse do install também aqui eu não fiz nenhuma modificação nele. Então nós só modificamos efetivamente o arquivo os seguintes pontos, né? Os nomes locais onde está o arquivo, que eu mudei aqui esse face app, o main, adicionei o Hair Cascade e mudamos também o sumário. Então essas foram as modificações que fizemos aqui nesse caso. Vamos ver agora o setup.py. O setup.py tem alguns detalhes aqui importantes e que eu vou modificar com relação ao anterior. Novamente, eu estou usando praticamente a mesma receita do anterior, do exemplo anterior. Só que agora eu vou mudar o setup para adaptar para esse arquivo e fazer uma adição de um elemento a mais. Então o arquivo setup.py ele ficou assim. Então aqui no arquivo setup.py eu modifiquei o nome para FaceLed. A versão eu mantive a mesma, isso aí vai depender do critério de cada um. Na hora que for fazer a aplicação você vai ter que usar uma nomenclatura mais adequada. O pacote, lembra que esse é o nome do nosso módulozinho do pacote que nós criamos ali, FaceLed app. E aqui é um item a mais. Eu estou dizendo para ele Packet Data. Então ele vai pegar agora, ele vai pegar o pacote e lá dentro ele vai olhar a pasta Model e vai adicionar tudo que tiver lá dentro. Esse asterisco significa pegue tudo que tiver dentro da pasta Model que está dentro do Face App e aí guarda para mim isso aí, essa informação na hora de empacotar e criar o meu instalável do meu módulo. Eu preciso que você guarde esses caras ali também para que eles sejam acessíveis ali para minha aplicação depois. Então tudo que tiver em Model eu vou querer acessar de forma mais fácil ali dentro da minha aplicação. Então toda vez que eu tiver que carregar um modelo, né, eu vou criar uma versão instalável do meu pacote, e essa versão instalável ela depende de arquivos extra, esse é o caminho. Eu crio um package data, eu estou dizendo que isso são dados necessários para o meu pacote precisa desses dados a mais, que não necessariamente são módulos do Python. Nesse caso é um XML, que eu vou acessar esse XML dentro da aplicação. E aí eu coloquei aqui para ele pegar tudo. Nesse momento, nesse arquivo eu construí de forma tal que ele pode usar tudo ali sem problema. Basta o que tiver ali, porque depois se eu quiser adicionar outros modelos, vai ficar mais fácil para mim. Autor, e-mail, descrição, palavras-chave. E aqui também o que mudou é o nome, né? FaceLed. Eu faço console script para que eu digite apenas o texto FaceLed. Toda vez que eu digitar no terminal o texto FaceLed, ele vai pegar a função main
que está dentro do módulo main do pacote FaceLED. Então é essa a brincadeira aqui. Então esse é o arquivo. Então novamente eu deixo disponível para que vocês possam fazer e observar e entender melhor como funciona, certo? Então esse é o arquivo que nós vamos usar aqui. O importante, o que modificou é esse ponto, o package data. O package data eu uso para poder adicionar informações extras que são dados que não são necessariamente módulos Python, são dados que eu preciso para que o meu pacote funcione corretamente. Então é o package data. E o console entry, que é o entry point, para que eu possa digitar FaceLED e automaticamente chame a minha aplicação. E aí lá no Face App, que é o nosso módulo, o nosso pacote que contém os nossos módulos, eu tenho lá a pasta Model, e dentro da pasta Model eu tenho ali o Hair Cascade from tal Face Default. Então isso aqui eu baixei no site ou no Git do OpenCV. Uma vez que eu tenho isso aqui pronto, que eu tenho toda a minha receita, que eu tenho a minha meta layer pronta. Falta um detalhe aqui. Na nossa meta layer, eu vou ali na nossa meta layer e eu preciso atualizar também o arquivo config.layer.conf. Nesse arquivo aqui, eu adicionei aqui ao final do arquivo, eu estou pedindo para ele instalar para mim o que eu preciso. Então eu vou precisar instalar alguns elementos, que são o Python 3, o Python 3 Setup Tools, isso ali são dependências que eu tenho que ter ali, o Python pip, para poder fazer a instalação, para que ele possa instalar pacotes via pip, e claro, o nosso Python OpenCV. Então esses são os elementos que eu preciso que ele adicione, que ele appenda, que ele possa adicionar, para que ele possa instalar isso aqui para o meu sistema, para que ele possa funcionar corretamente. Então são os elementos que eu estou usando ali, e é o que eu modifiquei também. Esse arquivo ele foi gerado para mim automaticamente, quando nós fizemos aquele comando de create layers, e aí ao final eu preciso adicionar essas informações a mais aqui, que são as dependências que eu tenho ali. Uma vez que eu tenho essas dependências prontas, já tenho todo o meu pacote, minha meta layer pronta, eu vou ali no meu RPI 3, que é o meu, onde eu estou fazendo, nós estamos construindo a nossa aplicação, e aí eu vou fazer o bit bake layers, add layer, my layers, eu vou adicionar o my layers, meta, e o nome da nossa layer que é o FaceLED. Então aqui também eu já tinha adicionado, já tenho ela adicionada ali. Então eu vou lá vou só verificar o bb layers. Então no meu arquivo bb layers eu tenho ali no final o meu meta FaceLED, então já está adicionado ali. E eu preciso agora atualizar também aqui o meu arquivo config local e adicionar ali o que eu preciso. Então veja que para eu acessar o GPO, eu vou adicionar aqui o RPI GPO, e aí adicionando esse RPI GPO, ele vai conseguir adicionar o módulo do Python que é necessário para poder fazer o acesso ao GPO. Eu poderia ter instalado lá também, mas vamos instalar aqui. E, claro, o nosso FaceLED app, que é a nossa aplicação para poder queremos rodar ali no nosso Raspberry Pi e acender o nosso LED. Agora faltou, é claro, nós temos que ver como fica o nosso arquivo main, senão não adianta nada. Eu tenho ele pronto aqui, mas não mostrei para vocês. Então vamos voltar lá no My Layers, vou entrar lá no meu MetaFace e dentro do Recipes FaceLED, FaceLED App, FaceCD, FaceLED. Temos que analisar o main, como é que ficou esse meu arquivo main. Ele está reclamando aqui porque eu já tenho ele aberto em outro lugar, eu tenho ele aberto em outra janela.
Bom, enfim. Aqui está o nosso arquivo main. E esse arquivo, eu importo o CV2, estou importando aqui o OS, importo o sys, package resource. Esse cara aqui é o que vai me permitir acessar aquele XML que nós colocamos lá na pasta model. Então, para eu acessar aquele arquivo que está na pasta model, eu vou usar o resource. Então, ele lembra muito que é usado também em Android, por exemplo. Você tem os resources em Android, que é você coloca na pasta res os arquivos que você vai usar ali como resource, que são as fontes do meu pacote que eu necessito ali, que não necessariamente é do Java, aqui não necessariamente é Python. Eu uso outros elementos que são importantes para a minha aplicação, como por exemplo figuras, imagens, tudo ali eu consigo acessar usando o package resource. O glob, que nós já tínhamos visto na aula anterior, que eu vou usar para listar a minha câmera. E aqui é a novidade, eu vou usar rpi.gpo para poder acessar as portas do Raspberry Pi e começar a programar, a fazer computação física efetivamente aqui. Então eu tenho um rpi.gpo, importei ele como GPO. Aqui eu estou criando algumas constantes. Então lembre que em geral é uma questão de prática, não é uma obrigatoriedade, mas é uma boa prática. Toda vez que eu crio uma constante, eu estou criando uma constante, eu coloco ela em letra maiúscula. Então LED, red, significa que aquele elemento eu vou configurar essa variável no início do meu arquivo, ou em algum lugar, num ponto inicial, e eu vou usá-la como constante ao longo de todo o meu código. Então, variáveis que estão com um nome completamente maiúsculo representam constantes. Né? Então eu tenho ali o LED Red 21, que é o LED Red o LED vermelho vai estar na porta 21, e o amarelo na porta 20. Vou setar aqui o GPO. Isso aqui é para ele evitar uns worms, para que não fique apresentando ali esses worms. Mas o importante é que o set mode, eu vou fazer o set mode BCM ali para poder começar a acessar, usando essa nomenclatura 21, 20, para poder acessar o meu LED. Agora eu faço o setup do GPO, o LED Red, que é aquele LED que está no 21, coloco ele como saída, porque eu quero usar a porta para alimentar esse LED, eu quero usar os 3.3 volts para ligar o LED, então ele vai ser definido como saída. Inicializar esse LED como low, então vamos deixar essa porta como desligada, então meus LEDs começam desligados. Faço a mesma coisa para o LED amarelo. Aqui é a função getCamera, nós vimos no vídeo anterior, eu expliquei como ela funciona. Então, basicamente, eu vou estar buscando ali, mapeando o DevVideo. Eu vou pegar esse DevVideo, mapear, vou coletar o índice desses, transformar o final do texto, vídeo, alguma coisa em índice e mapear esses índices para verificar onde eu tenho câmera ligada ou não. E aí na aula anterior eu dei uma explicação mais detalhada de como funciona essa função. Então quem quiser ver, quem não viu, veja o vídeo anterior para poder ver os detalhes aí de como funciona essa função. Aqui também eu mantive, essa função é basicamente, o início dela é a mesma do que nós vimos no vídeo anterior. Não fiz nenhuma modificação. E assim, aqui começa efetivamente a nossa aplicação. Então, toda vez que eu inicializar a minha função, eu vou fazer essa função ligando o LED vermelho, ou seja, eu quero que ele inicialize ali primeiro ligando o LED vermelho. Então LED Red, GPO Right. Então vamos ligar Right, deixar esse LED ligado. Vamos criar uma variável aqui, Red On, para ver se ele o vermelho está ligado, e Yellow On como desligado. Agora vem um detalhe bacana do PKG Resource. O meu HData vai ser o meu REST Cascade que eu vou usar para carregar o meu modelo. Então tem o PKG Resource, aqui, Resource File Name, e aí aqui o bacana é que eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o Face LED app, então aqui eu estou passando o nome do meu módulo, a pasta, Model, REST Cascade e o arquivo que eu preciso usar ali para poder carregar. Então eu criei ali
uma pasta, né, chamada Model, que vai estar dentro do módulo do pacote Face LED App. Então, dentro do meu pacote Face LED App, vai ter uma pasta Model. Dentro dessa pasta Model, eu quero que ele use o arquivo ResCascade Frontal Face XML. E aí, eu tenho agora que carregar esse modelo de classificação. Então, o meu modelo de classificação baseado no Cascade, então tenho Face Cascade CV2, Cascade Classifier, então fiz essa chamada, e ele vai carregar para mim aquele modelo que está pronto ali, que o OpenCV deixa disponível. Vale lembrar que esse modelo ele funciona muito bem, ele é um modelo muito bom, embora você vai ver que ele tem alguns falsos positivos no final das contas. Então, assim, ele tem um problema, por exemplo, esse é um problema que ainda é um problema que ocorre muito quando se trata de inteligência artificial, que é a questão também de etnia. Esses modelos, eles são muito usados, por exemplo, eles são treinados normalmente com pessoas de etnia caucasiana, de pessoas brancas. Então, às vezes acontece de uma pessoa, até mesmo no meu tom de pele, ele já começar a falhar. Então, é importante ter isso em mente, que quando você vai criar um modelo, você tem que pensar que na diversidade também. Então, isso aqui, quando falamos de diversidade, é fundamental porque as pessoas variam, rostos são diferentes, embora existam características gerais, pode acontecer que de repente para uma determinada etnia, para um determinado tom de pele, às vezes a pessoa usa um determinado tipo até mesmo de maquiagem, ou às vezes alguma intervenção como a presença de piercing e tatuagem, os modelos podem falhar. Então quando você for criar um modelo, procure pensar nisso. Não basta você pegar coletar imagens ali de rosto e treinar. Um bom modelo de IA, ele precisa ter diversidade. Quando eu falo em diversidade, é diversidade de dados. Quanto mais variado for o meu dado, quanto mais diferente for o perfil do meu dado, melhor vai ser o meu modelo. O coração da IA, o coração da inteligência artificial, está justamente em ter um volume enorme, um volume gigante de dados diversos, dados que tenham representatividade, que possam realmente representar a variedade daquilo que eu estou tratando. Então, senão vai ter um caso particular que ele não vai pegar. Então fiquem atentos a isso. Variedade do dado. Agora aqui eu vou usar o Capture Cap para inicializar a minha câmera. Então eu vou começar a capturar informações. E aqui, como no vídeo anterior, enquanto estiver aberto, tente ler e capturar uma imagem na minha câmera. Se ele conseguiu, se ele conseguiu capturar efetivamente a câmera, vamos ao seguinte linha. Ao frame. Eu vou fazer um resize. Por quê? O que vai acontecer é que quando você tem uma câmera que ela for muito boa, a imagem ela vai ficar grande e vai ficar lento o processamento dessa imagem. Então, quanto maior for a sua imagem, mais lento será o processamento. Se eu reduzo, eu vou perder em resolução, porém eu vou ganhar em desempenho. Então eu estou reduzindo aqui para 256 por 256. Pode testar aqui um pouco menos, podemos fazer um teste depois, fazer variações para ver o que é o ideal, que é o ganho em desempenho e também em qualidade da imagem. O que acontece? O Raspberry Pi ele é uma placa única, ele é um computador mais limitado. Então, como ele é mais limitado, eu tenho que ficar atento ao meu processamento da imagem. Outro ponto importante aqui é que ao invés de trabalhar com uma imagem em RGB, em escala de cores, eu vou transformá-las, essa imagem, em escala de cinza. Então eu tenho essa função CVT Color, eu vou pegar o meu frame e transformar esse frame como cinza. Então o ResCascade, o classificador, ele usa essa imagem em escala de cinza para trabalhar. Ele trabalha com imagens cinza e não colorida. Então o OpenCV ele gera imagem no formato BGR, Blue, Green e Red, e ele vai transformar para a escala de cinza. Então esse é o comando de transformação. Em seguida, eu vou pegar o Face Cascade, que é a minha função lá que eu inicializei, que é o modelo que eu inicializei. Vou fazer o Detect Multiscale. Eu quero que ele faça essa detecção em multiscala. Esses aqui são parâmetros. Os parâmetros podemos testar e variar depois para verificar qual que é a escala que eu quero que ele busque. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem, vai fazer quadradinhos e vai varrer a minha imagem
em escalas diferentes. Ele vai fazer uma varredura, né? Imagina que eu tenho aqui a minha imagem, né? Essa aqui é a imagem de entrada, onde eu estou meu rosto, a imagem de entrada. Ele vai começar a fazer a vasculha aqui em escalas, ele vai começar de repente em escalas diferentes e ir aumentando essa escala de maior para menor. E aí você tem esses parâmetros de escala ali que vale a pena testar e experimentar. Se ele detectou faces, eu vou ter que essa faces, né, ele vai retornar para mim essa lista, ela vai ser maior do que 0. Se ele achou alguma face, né, qualquer face que ele tenha achado, se for maior do que 0, vai fazer o seguinte: yellow, se o yellow on for false, ele vai pegar o GPIO LED, vai pegar esse cara para LED yellow e colocar em high. Vai ligar o meu LED amarelo. E vai transformar o yellow on em true. Ou seja, ele realmente vai falar, estava desligado e ligou. Eu vou só estar mapeando isso aqui. Se o vermelho for on, ou seja, o meu LED vermelho estiver ligado, ele faz essa modificação do LED para low, desliga o LED vermelho e diz para mim que essa variável armazena a informação do red on como false. E aí ele faz essa visualização. Caso ele não encontre nenhuma face, faça o oposto daquilo ali. Então isso aqui dá para melhorar, mas é para entender. Dá para entender que nós estamos fazendo assim. Se tiver o LED ligado, desligue o LED amarelo ligado, desligue o LED amarelo e coloque como on, false, o LED amarelo e faça o oposto para o LED vermelho. E aqui está uma coisa que é bacana, que é fazer o seguinte: o Recascade, ele me dá ali a posição em que ele gera um retângulo em que ele supostamente encontrou uma face. Então ele vai vai fazer aquela varredura multiscala, vai achar um retângulo ali que representa a posição onde está a face dentro daquela imagem, e aí ele vai me dar as coordenadas x e y da parte de baixo da imagem para a altura e a largura. E aí eu consigo desenhar um retângulo usando o OpenCV. Então CV2 retângulo, ele vai pegar o frame, vai desenhar um retângulo e vai colocar ali um retângulo BGR para mim, Blue, Green e Red. Então 255 significa que eu quero que ele seja azul, 100% azul, 0 para os outros dois. Isso aqui é o thickness, que é a espessura que eu quero da borda do meu retângulo que vai ser desenhado ali em torno da imagem. Então, para todas as faces for x, y, z e h que ele encontrar em faces, ele pode achar mais de uma face na imagem, ele vai desenhar um retângulo especificamente para cada posição que ele achou o rosto. E finalmente ele vai vir aqui, né, vai desenhar esse retângulo, e ao final, que é o que nós já tínhamos visto no vídeo anterior, na aula anterior, ele vai exibir na tela para mim aquele frame que foi o frame final. E aí eu tenho essa opção que ele usa ali para gerar aquela janela. Ao fim eu tenho o release da câmera e eu tenho aqui o destroy window. Então essa aí é o nosso arquivo main, é uma descrição do arquivo main que vai ser usado ali. Novamente eu vou deixar o link aí do GitHub de onde vai ter esse arquivo, e aí vocês podem estudá-lo com mais calma e tentar entender melhor como funciona esse arquivo ali para poder desenhar e fazer esse funcionamento. Ok? Perfeito? E aí agora que efetivamente eu tenho tudo aqui pronto, a minha receita está pronta, a minha aplicação está pronta, agora nós precisamos voltar lá mesmo agora para o nosso RPI. E cozinhar a nossa receita. E aí, para cozinhar, nós fazemos o bitbake, core, image, SATO, para que ele possa criar um sistema embarcado que já vem com uma interface gráfica ali para nós começarmos a manipular e a brincar. Eu já tenho aqui pronto, mas vale lembrar que se você for fazer isso pela primeira vez, ele pode levar de 6 a 12 horas para poder cozinhar e estar pronta a nossa imagem. E aí eu vou deixar cozinhando, uma vez que que esteja pronto, eu vou subir aquela imagem. Perfeito? Então vamos ver ali, aqui ele já está pronto. Vamos ver quanto tempo ele leva ali para terminar de cozinhar essa receita. Como eu não fiz nenhuma modificação, ele vai poder fazer isso aí de forma relativamente rápida. Então aqui está pronto. Uma vez que ele está pronta,
Eu vou usar ali o Balena Etcher. Então eu uso essa aplicação aqui para poder queimar, gravar no meu cartão de memória o meu sistema. Bom, eu vou mostrar aqui o caminho, mas eu já tenho ele pronto. Então, para quem não viu, na aula anterior eu mostrei ali como gravar um arquivo no Balela, mas não tem muito segredo. Eu venho aqui na pasta RPI Build, eu vou na pasta TMP, Deploy, Image, Raspberry Pi e pego essa Core Image SAT Raspberry Pi WIC BZ2. Então esse é o arquivo que eu uso. Seleciono meu target. Meu target é o meu cartão de memória. E aí eu dou flash. Eu já tenho ali ele pronto. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês ali o resultado de como ficou no Raspberry Pi. Beleza? Já volto ali. Vou colocar ali no Raspberry Pi e já continuamos o vídeo. Bom, tenho aqui o Raspberry Pi já inicializado na minha... Tenho aqui o Raspberry Pi conectado, já inicializado. Eu vou ali inicializar a nossa aplicação, que é o Face. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui melhor. Eu tenho ali a minha aplicação já ligada. Está fazendo um mapeamento achou a câmera na posição 0 e vai começar a rodar a minha câmera. Então eu vou mostrar para vocês aqui a conexão inicial. E aí está o LED vermelho ligado. E agora nós vamos fazer a brincadeira de verificar se ele, assim que eu achar eu conectei minha câmera. Bom, eu tenho ali, olha lá, a nossa câmera tentando ali reconhecer o rosto, veja. Ele achou ali, está desenhando. Estou tentando mostrar aqui como fica, ver se vocês conseguem enxergar. Mas a ideia é que ele comece a usar ali, a traçar os retângulos para poder verificar ali a presença de um rosto. Então veja, ele está ali traçando o rosto, ele está tentando detectar. Ele achou, ele vai fazendo essa multiscale para poder verificar e achar o rosto. Veja que ele está processando o processamento, a imagem tem um atraso, porque nós temos aí esse processamento da imagem. Nosso Raspberry Pi, eu estou rodando esse sistema que é 32 bits, então ele não está aguentando muito, mas ele está ali, está reconhecendo a face, ele está fazendo um reconhecimento da face ali. Então veja que se eu viro de lado, ele tem um problema. Isso significa que o modelo ele foi treinado com uma posição específica, o rosto tem que ser bem frontal. Então se você vira o rosto de lado, ele tende a não reconhecer mais o rosto facilmente. Então você vê que o modelo não foi treinado nem sequer com uma variedade de posição do rosto. Se você vira a câmera de lado, por exemplo, se virar de cabeça para baixo, ele não vai reconhecer o rosto. Então esse é o modelo que está pronto ali, mas ele tem essas características de ter essa dificuldade de detectar. Ele vai detectar relativamente bem, imagens não estejam muito distorcidas, e que ele possa fazer o rosto mais frontal possível. E aí nós temos agora, para verificar ali o nosso LED funcionando, eu vou ver se eu mostro ali. E aí você vê, ó, ele está detectando o rosto, acende o LED amarelo. E aí ele perdeu a detecção do rosto, eu virei o rosto de lado, ligo o vermelho.
achou um rosto, ligo o amarelo. Virei o rosto, ligo o vermelho. Então eu tenho ali um controle do LED a partir do reconhecimento da minha face. Isso aqui é interessante para poder fazer, por exemplo, um sistema de alarme. Legal? Então essa aí é o esquema. Vou tentar mostrar um pouco mais. A qualidade não está muito boa, mas essa é a ideia. Eu ligar ali no ground, fazer a conexão ali dos resistores com LED. E o meu Arduino, ou meu Raspberry Pi, reconheceu face, liga o amarelo. Sumiu a face, liga o vermelho. Perfeito? Então é isso, turma. Na aula de hoje nós vimos um pouco sobre os GPIO, que é as portas gerais de entrada e saída que são presentes ali no Raspberry Pi. Como usar essas portas, como acessar essas portas para, por exemplo, ligar um LED. E na nossa brincadeira, como nós estamos falando de inteligência embarcada, eu quero começar a embarcar sistemas inteligentes. Então, nesse caso, nós vimos como usar o OpenCV, o RE Cascade, para poder identificar um rosto, identificar uma face, e toda vez que o sistema identificou a presença de um rosto naquela imagem, ele vai ligar um LED amarelo. Se não tiver ninguém presente, se não tiver um rosto detectável na imagem, ele liga o LED vermelho. Isso é interessante, por exemplo, para fazer sistemas de alarme. Então, os sistemas de alarme tradicionais que de repente usam sensores de presença, ou então que alguns usam laser para mapear, eles têm um problema que às vezes você tem uma residência, entra um animal, e aí como um gato ou alguma coisa assim se move dentro da região da casa, e o sensor acaba disparando. Então aqui nós temos a certeza de que o nosso sensor está detectando pessoas. Então, ao invés de fazer só para rosto, eu posso fazer um sistema para identificar uma pessoa, ou a presença de pessoas dentro de uma região. Eu ainda posso fazer mais, eu posso poder usar imagens, sequência de imagens das pessoas, das famílias, que são familiares, que são realmente pessoas que pertencem àquele local, para poder abrir uma porta, para poder permitir a entrada de alguém. Óbvio que reconhecimento de faces, ainda hoje, usando só isso aqui para poder dar permissão de entrada, não tem segurança total. É preciso fazer, por exemplo, o esquema anti-spoon face, que é o pessoal que usa uma foto de alguém para acessar um determinado ambiente. Então tem que ter um anti-spoon face, que é um sistema que verifica se você está usando é realmente uma pessoa viva, é alguém que está presente ali, ou é uma foto, ou é um vídeo de alguém que está sendo apresentado para o sistema. Então o sistema tem que ser capaz também de verificar se aquele momento, aquela imagem que ele está capturando é de alguém real, que está ali presente, ou se é a exibição de um vídeo ou de uma foto para o sistema. Então, como sistema de segurança para validar a entrada de pessoas, eu ainda não recomendo. Mas já vale, porque precisa de mais elementos. Mas já vale, por exemplo, um sistema de segurança para você fazer um sistema de alarme inteligente. De repente saiu de férias, o sistema de alarme detecta a presença de pessoas, efetivamente sabe que é pessoa, e mais do que isso, ele vai poder mandar para você a foto de que quem está entrando na residência, por exemplo, o sistema está conectado à internet, e ele vai mandar a foto de quem está presente ali no momento. Isso é um exemplo de uma aplicação que dá para fazer a partir do que nós já temos aqui. Então nós podemos fazer esse controle de LED, para de repente disparar um sinal sonoro, ao invés de ser simplesmente uma luz vermelha e amarela. Apareceu alguém ali, ele detectou a presença, ele pode disparar um sinal sonoro. Nós podemos gravar aqui, usar um áudio, gravar um áudio, colocando no resource ali um áudio, e usar esse áudio pré-gravado para que ele possa, o Raspberry Pi, dar um alerta sonoro e disparar um alarme sonoro quando ele identificar alguém presente ali. E aí, além de identificar, ele manda a foto da pessoa que ele capturou naquele momento para o seu e-mail ou alguma coisa desse tipo, por e-mail cadastrado no sistema. E é isso aí, pessoal. Bom, terminamos a aula aqui. Quem curtiu aí, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Para quem quiser mais conteúdos, fique ligado. Até a próxima!